Boa noite para quem está chegando. Hoje nós temos uma convidada muito especial. Saudação, então eu falo isso, mas é sempre especial fazer cada live com cada uma dessas mulheres incríveis. Hoje a minha convidada é a Shana Peixoto, com quem eu tive a honra de trabalhar por alguns anos na Mary Kay. Vou só esperar ela chegar aqui. Oi, Sandra. Sandra não, né? Sandrinha. Fábio chegou. Fábio não vale. Estou esperando a Shana para a gente começar. Mas só para situar, né? Antes que ela entre aqui, nós trabalhamos juntas, cada uma numa área, eu na área tributária, ela na área de marketing. E foi muito interessante o nosso encontro, porque ela é uma pessoa que me inspira. Vocês estão me ouvindo? Tá fazendo. Eu tô tendo. Tá fazendo barulho? Que barulho? Tá aqui no. Melhorou? E agora? Continua fazendo? Então tá. Shan chegou aqui. Vamos começar. Ei! Que delícia! Nem Tudo acredito bem? que gostoso! Como você tá loira? Tô mesmo, tô. Gostei do visual. Você gostou? Foi uma aventura Adorei. agora da quarentena. Mas Gostei. sabe como é que eu sou com o cabelo, né? Eu tenho zero apego. Eu também. Daqui a pouco eu mudo de novo, já tá na hora de cortar, eu já tô achando que ele tá grande, já tá meio com cara de, sei lá, eu sou zero apegada. Eu resolvi deixar a cor natural, vamos ver o que vai ser aí. Você tá linda. Márcia também, Que obrigada. saudade. Muita saudade. Eu estava aqui falando, Chan, como que a gente se conheceu. Que você trabalhava na área de marketing, quer dizer, trabalha, mas a gente estava, na época, né, você era a diretora e a gente se conheceu e foi uma amizade que só cresceu. Foi muito, Oh, muito gostoso. Obrigada por você ter aceitado esse convite. E vamos começar, né? Então, fala um pouco de você. Eu falei rapidinho, mas conta da sua trajetória, quem você é. Eu sei que você tem uma história muito, muito gostosa aí para falar. muito obrigada, Eli. Foi uma delícia compartilhar esses anos todos com você. Aprendi muito com você. Sempre Eu muito também. rica a troca, né? Sempre gostei Sim. bastante. Então, eu nasci em Brasília, e mudei para São Paulo, gente. Eu estava fazendo as contas outro dia, já tem mais tempo que eu moro fora de Brasília do que eu moro na cidade que eu nasci, né? Que é super Sim. normal depois que você sai. Mas nasci lá, morei um tempo fora. Meu pai era professor universitário, então ele foi fazer o mestrado dele fora, o doutorado dele com bolsa da CAPES e do CNPq, e a família acabou indo junto esse tempinho fora. E foi muito gostoso, porque a gente ficou muito junto, né, como família, assim, só a gente mesmo. E olha que eu tenho uma família muito grande, a família da minha mãe sempre foi muito grande, eu tenho muitos tios, muitos primos. E foi uma época que a gente ficou só o núcleo mesmo ali, só a gente. Uhum. Com carinho e saudade dessa época. E aí, assim que eu me formei em administração de empresas na Universidade de Brasília. Mudei para São Paulo, logo na sequência. Eu lembro que eu vim para cá e depois voltei ainda para minha formatura, assim, ou seja, foi logo na sequência mesmo. Uhum. Comecei a trabalhar sempre na área de quer dizer, eu comecei com um trainee numa empresa americana de ar-condicionado, chamada IOC. Olha, essa eu não sabia. Sabia disso? Não lembro, eu não Eu fiquei lembro. 9 meses no programa de trainee. Daí eles começaram, assim, era muitos aqueles cálculos de kilojoule, sabe? De energia. E assim, foi legal pela experiência de viver o programa de trainee e de viver a experiência de uma empresa americana. Foi super legal. Mas assim, o negócio mesmo não tinha muito a ver comigo, né? Na hora Entendi. que falaram, tem que calcular kilojoule para saber, eu falei assim, eu não vou conseguir calcular kilojoule. Eu acho que eu fugi da escola desse dia. Daí, meu sonho era trabalhar na área financeira. Sempre quis trabalhar na área financeira e saí da IOC para trabalhar num banco, na corretora do banco na época.
com Equity Research. Então, eu era aquela pessoa que apoiava o meu chefe quando saíam todos os balanços das empresas que a gente acompanhava. A gente sentava e assistia todos os calls com o acionista, a gente revirava os balanços e eu escrevia as recomendações de compra, vendo a manutenção das ações, né? Uhum. Foi, talvez, assim, a escola mais intensa que eu fiz. Eu imagino. 2 anos e meio, valeram por todos os anos que eu passei na faculdade, intensificados à 10ª potência, assim. Nossa. Foi muito legal. E aí, um dia eu estava olhando o balanço de Marco Polo, que é uma empresa que faz ônibus, no outro dia eu estava olhando Petrobras, no outro dia eu estava olhando Alpargatas e aprendendo sobre o negócio de Havaianas no Brasil e no mundo. Então, assim, foi extremamente rico. Eu lembro que eu gostava muito de me debruçar nos relatórios, assim, das empresas, mas o trabalho em si era muito solitário, porque era você, aquela monte de pilha de papel, seu computador, né? E tinha muito pouca interação. Eu lembro que a hora que eu mais gostava no banco era antes de abrir o mercado, que a gente fazia uma reunião da nossa corretora com a corretora do banco no Rio. E aí, para mim, era o melhor horário, porque era quando a gente tinha alguma interação, porque juntava toda a equipe numa sala, a gente fazia uma conferência com a equipe da corretora no Rio, e era quando, putz, eu achava o máximo, aquela interação, todo mundo falando das notícias, o que achava que ia ser o mercado. Era aquilo que eu gostava, sabe? Sim. E aí eu tive a chance, que era meu sonho, que eu falei assim, não, eu quero ir na bolsa mesmo, na Bovespa, que máximo que vai ser ver a abertura do pregão, não sei o que lá. Sei lá o que eu tinha na cabeça. E aí eu fui finalmente, eu não lembro qual Você era a pensou que fosse que nem os filmes, né? Nova York, totalmente, década de 80, sabe? Na bolsa, você acha isso muito filme. Aí eu cheguei, eu lembro que eu fui de metrô até a Bovespa, era a apresentação de resultado de CEMIG, eu acho, assim. Super uau. Eu tava mais animada por estar na bolsa e ver a abertura do pregão do que, de fato, entender como é que tinha sido o trimestre da CEMIG, né? Aí, chegando lá, eu lembro que eu tava procurando, nossa, mas cadê aquela agitação, aquela movimentação? Que nada, tinha meia dúzia de gato pingado no chão. E aí a gente, enfim, viu a apresentação de acionista e eu saí de lá falando, nossa, totalmente diferente do que eu imaginava, né? Que decepção, né? Decepção muito, muito menos agitada do que eu imaginava. Então, eu acho que, de certa forma, eu estava sentindo falta daquela agitação mesmo, sabe? Era muito solitário o trabalho, era muito rico, muito legal. Acho que eu nunca fui tão inteligente na minha vida, porque eu lia todos os jornais antes de abrir o pregão. Quando eu chegava no banco, antes de abrir o pregão, eu tinha que ler todos os jornais do dia. E eu lembro que, assim, tinha a Gazeta para ler, tinha o Valor e depois tinha o Estadão para ler. Então, eu lembro que eu ler a Gazeta, eu fazia questão de ler a Gazeta primeiro, porque era difícil ler a Gazeta, né? Era quase que tinha que botar um palito, assim, pra eu ficar com o olho aberto, porque só aqueles rabisquinhos das pessoas era muito intenso. Aí eu lia o Valor, já era bem mais agradável. Depois chegava na sobremesa, que era o Estadão, era a sobremesa, era o máximo. E aí depois recebi mas estava assim, né, já um pouco cansada da solidão, assim, que era o trabalho. E aí recebi um e-mail buscando alguém para trabalhar em marketing que tivesse uma experiência financeira. E então foi assim, daí eu fui na entrevista na Mary Kay e comecei a trabalhar lá. Eu falei assim, nossa, experiência financeira para isso, esses 2 anos e meio de banco me ajudaram. Com e aí certeza. Você com certeza deve ter conhecido o Ismael Ferreira, que na época era nosso diretor financeiro, na época. Ex-Avon também, o Ismael, uma graça de pessoa. E eu lembro que na entrevista eu fiquei discutindo o balanço de Natura com ele. Era pra, poxa, eu vou falar com o diretor financeiro, né? O que eu vou falar? Aí eu cheguei para ele com toda uma análise do balanço do trimestre da Natura, como tinha sido, muito diferente da minha realidade, né? E aí eu me lembro que na Mary Kay eu me encontrei ali, de verdade, assim, pela relação que eu tinha com as pessoas, com o trabalho em si, com a riqueza do trabalho, com você interagir tanto com as pessoas, você ver a diferença, de fato, acompanhar as consultoras, ver a diferença e a mudança de vida que acontece com elas por causa do seu trabalho, assim, foi um negócio que eu me apaixonei instantaneamente. E aprendi muito, né? Eu acho que ninguém fica... Eu já estou há 17 anos na Mary Kay. Acho que ninguém fica tanto tempo numa empresa se você não tem 3 coisas, na minha opinião. Uma delas é, obviamente, você se identificar.
Então, por mais que a York tivesse sido uma empresa americana que também tinha um ambiente super agradável, acho que eu não me identificava com o negócio da empresa, sabe? Você ter desafios, se sentir desafiada e estando na Mary Kay desde que ela tinha só 5 anos no Brasil, você imagina que o negócio foi ganhando complexidade, então eu fui me sentindo desafiada esse tempo todo. Sim. E por último, obviamente, você se sente desafiada, ou seja, você vê possibilidade de você se desenvolver pessoalmente com esses desafios e você ganha o apoio e reconhecimento das pessoas. Então, aí eu acho que, de fato, é uma receita para você ficar bastante tempo no lugar. Nessa vontade de você aprender também, e se não tá legal, se você não se sente que você está se desafiando, é hora de você partir para uma outra coisa, com certeza. E 17 anos não é pouco, né? Não, 17 anos, muita coisa passou. E aí agora, esse novíssimo desafio, que eu assumi a área de conteúdo criativo global na Mary Kay, Nossa. no meio da pandemia. Então, você imagina... Na Mary Kay, em Dallas, né? Em Dallas, Então, você imagina, a gente estava no meio de uma mudança, chegou a vir a empresa de mudança aqui em casa, chegou a ver exatamente o que a gente ia levar. Eu já tenho roupa lá, porque eu fui para uma viagem antes, levei uma mala de roupa que tá lá. E mais umas outras coisas que a gente deixou num storage lá, enfim. E aí veio a pandemia e a gente ficou em casa. Então, foi super... está sendo super desafiador fazer isso à distância, né, Alice? Você imagina assumir um time de 30 pessoas que você tem que gerenciar. E que você está conhecendo agora. Eu estou conhecendo agora, tudo bem, é na mesma empresa, algumas pessoas eu já conhecia, mas toda a dinâmica organizacional é diferente, não tem jeito, né? Então, eu sou uma pessoa que você me conhece, eu gosto muito de estar próxima das pessoas, eu gosto muito de interagir com as pessoas, eu gosto muito do olho no olho, então... A Dani Brandimart ficou confusa aqui. Ela falou, você está em Dallas, então. Você está trabalhando remotamente no Brasil, mas agora para Dallas. Exato. Que eu acho o máximo. É a sua cara. Linda. Que saudade de você, Dani. Ela está mandando um montão de beijos aqui. Ah, linda! Eu assumi esse desafio agora no começo do ano. Em fevereiro eu assumi, chama a Diretoria Global de Conteúdo Criativo. Então a gente que legal. Todas as campanhas da Mary Kay no mundo, todo o lançamento de produto, desde nome de produto, posicionamento, até todas as campanhas para vários mercados. Então a gente faz o global, que é de lançamento mesmo na Mary Kay, e a gente faz projetos específicos para cada região. Então eu brinco que é como se fosse a minha pequena ONU. Porque uma hora a gente está atendendo um projeto de um produto específico para a China, na outra a gente está fazendo o lançamento de uma campanha educacional na Europa. Que legal. Então, é bem legal, é como se fosse a minha pequena ONU. O time é bem diverso mesmo. Isso que eu ia falar, e na verdade, isso nada mais é do que um reflexo do que você vem fazendo, né? Então eu acho que a cereja do bolo, claro que o bolo sempre pode ter muitas cerejas ao longo da vida, né? Mas acho que hoje é como se fosse uma coroação, porque desde que a gente se conhece, você fala muito sobre isso, sobre o produto ser diferenciado nos países e tal, e agora você está dentro do furacão aí, então parabéns, que eu acho que vai ser, já está sendo maravilhoso, né? Amando, foi assim, talvez, eu até brinquei, falei assim, gente, acho que foi o maior desafio da minha vida fazer isso à distância, né? Porque por mais que seja a mesma empresa, a gente não é. A dinâmica é totalmente outra. E quando você lidera, o papel de liderança é um papel de muita responsabilidade. Então, você tem um time com quem você precisa, que você precisa estar junto, que você precisa, né, enfim, interagir, gerenciar nessas telinhas aqui. Não é fácil. Então, no começo, aquela sensação, meu Deus, não vou dar conta, o que vai acontecer? Tinha dias que eu mal rolava da cama e chegava aqui no escritório e falava assim, meu Deus do céu, eu vou rezar antes de ligar o computador, porque tudo é novo, você está aprendendo tudo novo. Então, a sensação que eu tinha era, assim, eu acho que é um pouco mais intensificada a questão dos silos, sabe? Quando você está nesse ambiente de todo mundo trabalhando de casa, porque você
tá muito imerso naquela conversa, naquele tópico. Então, a sensação que eu tenho é que você vai de um silo para o outro, assim, várias vezes ao dia, e você tem que fazer um trabalho enorme conectando tudo depois, e tentando interagir com as pessoas que você naturalmente na organização encontraria no corredor e perguntaria de um projeto específico. Então, você precisa fazer tempo na agenda para conseguir conectar alguém para falar de alguma coisa fora de... E fora os fusos confusos, né? Porque dali você trabalha das 6 às, sei lá, meia-noite, 1 da manhã, né? Então, loucura. Ontem mesmo, a gente teve a apresentação da campanha que a gente está fazendo para a China, das 11 à meia-noite. Só que assim, quando termina, não é que você, beleza, vou fechar o olho e vou dormir. É assim, né? Então, não, e fora que tem outras coisas depois, né? Lógico. Dupla jornada, tripla. Exato, aí eu vou dormir, aí fui dormir, sei lá, 1 hora da manhã. Hoje de manhã eu levantei e falei assim, Jesus. Aí eu tento chegar aqui no computador e começar a trabalhar às 9, 9h30, porque tem as crianças, né? Eu tenho uma filha de 9 e um filho de 4. A de 9 está estudando de casa, então ela dá zero trabalho, acorda, toma o café dela, vai estudar. Mas o mais novo, não, requer um pouquinho mais de atenção, né? E às vezes ele acorda de madrugada e aí, enfim, a gente acaba tendo um sono meio picado, assim. Mas era isso que eu ia perguntar, né? Com essa pandemia, existem as vantagens de estar perto, mas as desvantagens de não ser uma situação normal. Ou Exato. seja, você não é que você... eu tô home office. É hell office, né? Exato. Porque tá todo mundo aí, né? Não é que assim, eu tô de home office e meu filho tá na escolinha. Não. Não. Tá tudo acontecendo ao mesmo tempo agora. E como que você faz para administrar, Chan? Olha, como é que você tá fazendo? Tá sendo assim, engraçado, a gente já tá tanto tempo vivendo assim, né? É verdade. Eu já olho para fases da quarentena e assim, até lembro com saudade. Nossa, olha, lembra aquela fase? Sabe, já tá tanto tempo que eu já entrei em fases. Tinha fases que eu fazia exercício. Hoje em dia eu só olho pra academia e faço igual eu fazia antes. Eu tinha um plano e não ia, entendeu? Então tem fases e fases, né? Tinha época que eu era bonitinha, né? Terminava de trabalhar, ia lá fazer meu exercício. Porque hoje em dia eu olho e falo, não, meu amor, você tem que ir esse meio aqui que eu preciso olhar, não vai dar. Então, eu acho assim, ele basicamente é muito difícil para conseguir que você encontre um equilíbrio que seja igual para todo mundo, porque cada casa é de um jeito, né? Então você precisa entender e respeitar a tua casa. Eu acho que o fato da gente trabalhar para uma empresa como a Mary Kay, que tem toda uma política de flexibilidade muito grande, de entender a realidade de cada uma, de principalmente entender a carga mental que a mulher enfrenta, né? Muito maior do que os companheiros, talvez, ajuda muito. Eu falo que isso, para mim, é a base para você conseguir ter uma relação legal nesse ambiente de trabalhar de casa. Então, com frequência, eu tenho uma pessoa no meu time que tem um bebê de 10 meses e uma filha de 4. Então, assim, com frequência, a gente está numa reunião e o neném está no colo e o neném tá nervoso, porque a mãe tá sentada e ele não quer ficar sentado, entendeu? E aí, com frequência, a gente entende que é tudo bem. E aí, todo mundo tá na reunião, você tá lá com a CMO e você para a reunião e fala, gente, preciso de 10 minutos, tá bom? Tá bom, para a reunião, todo mundo conversa um pouquinho, depois volta e tá tudo bem, entendeu? Fiz reunião já com ela, trocando fralda, vai, não vai, eu tô no meio de uma apresentação, entra meu filho. Hoje mesmo, eu tava numa reunião com meu chefe direto e meus pares, e meu filho me atacou. Veio correndo, pulou em cima de mim e, tipo, para a reunião, você desconcentra e tudo bem, entendeu? Todo mundo entende, todo mundo sabe que essa é a realidade de trabalhar de casa. Que você precisa, depois de um tempinho, para... O que era mesmo que eu tava falando? Deixa eu como equilibrar, você falou que cada casa é uma casa, né? Exatamente, e que tem que ter esse equilíbrio. Não, eu digo, e quando tem essa interrupção, todo mundo sabe que, não, olha, ela vai precisar de uns segundos aí para relembrar o que ela tava falando, né? Então, meu filho vem, beija, pede alguma coisa, mãe, tô com fome, não sei o que lá. Você já tá falando com ele alguma coisa, você volta, onde era mesmo que eu parei? Sabe? Entendi, eu tava respondendo. Não, aí você precisa, todo mundo já sabe que você vai precisar de um tempo, e as pessoas já falam, não, você tava falando disso aqui, entendeu? E eu me pego fazendo a mesma coisa para outras mães que também estão aqui. E daí sim, essa compreensão é essencial.
Isso é o fundamental. E entender também a flexibilidade. De repente, em algumas casas, vai ser melhor você trabalhar quando as pessoas foram para a cama. Então, você sabe que você vai conseguir produzir muito mais nesse horário, mas você compensa no dia seguinte. Então, de novo, eu acho que essa flexibilidade é o mais importante nesse momento. E, assim, a questão da saúde mental é real. É real, assim, essa preocupação que eu acho que o mundo já vinha chamando atenção para isso e tudo se amplificou muito nessa quarentena. Com certeza. É real, acho que porque eu já sou uma pessoa mais experiente, na verdade, não sou mais experiente. Somos, né, Xan? Somos uma pessoa mais experiente, né, digamos assim, você sente a cabeça pedir. Então, eu estava nesse esquema de aprender tudo novo, interagir com as pessoas, e eu sentia assim, comecei a sentir, né, de uns tempos pra cá, tipo assim, uma dificuldade muito grande de me concentrar em um toque especificamente, falando, putz, já é sinal de que eu tô passando um pouquinho do meu limite, sabe? Sim. Então, imagina, eu tô no fuso, né? Então, eu já tô trabalhando, acho que numa toada mais pesada que meu time lá, porque eu tento começar um pouco antes de começar o expediente lá, para conseguir dar conta dos e-mails. E aí, quando termina o expediente para eles lá, para mim já são 7 horas da noite. Aí você imagina, é banho da criança, é o jantar, é botar na cama. Toda a jornada. Para depois voltar umas 9, 10, quando tem reunião com a China, 9, 10, 11 horas da noite. E não tem jeito, o cérebro, ele prega peças, né? Ele prega peça. E aí, eu senti umas 2 semanas atrás, assim, que o meu corpo estava dando sinais já, sabe? Assim, a irritabilidade, essa dificuldade de foco muito grande, muito dispersa. E aí eu falei, não, tô precisando dar uma pausa. E a Mary Kay estimula muito isso. Ela fala assim, olha, você precisa saber entender o teu limite. Então, saiba balancear, saiba equilibrar. Prioridades, exatamente. Então, ela fala assim, olha, tenta trabalhar a cada 3 semanas, você tira uma tarde para você organizar suas coisas. Então, a empresa muito preocupada com a saúde mental de todo mundo, que eu achei bárbaro. E o mais importante é praticar, né? Tá. E aí, como eu tava num cenário de, assim, ainda muita indecisão, né? Poxa, e agora? Quando é que a gente vai mudar? Daqui a 6 meses a Luana vai estar na escola, não vai estar na escola? E aí, finalmente, quando foi junho, a Mary Kay falou assim, não, vai todo mundo trabalhar de casa até o final do ano. A Mary Kay lá Dallas, até janeiro. Aí, querendo ou não, isso tirou um baita peso das minhas costas. Porque eu sabia que eu ia continuar aqui, que todo mundo tá na mesma situação que eu, ou seja, vai todo mundo continuar trabalhando de casa. Minha filha ia poder ficar na escola normal e que depois das festas de final do ano eu vou fazer a mudança. Então já foi uma calma no meu coração, assim, de não ter que lidar com a incerteza. É muito aflitivo, né? Exato. E aí eu tava falando dessa questão de sentir que eu tava precisando de uma pausa. E aí, com essa história de não saber quando eu ia mudar, tinham vencido as minhas férias, eu não tinha tirado férias. Eu falei, vou guardar, porque quando chegar a hora de mudar mesmo, imagina mudar com 2 crianças pequenas, marido, gato, tudo, eu vou precisar desse Aliás, o seu gato tá aproveitando muito, né? Gente, eu descobri que ele só faz dormir o dia inteiro, esse gato. Eu tô inteiro na minha casa dormindo, gente, ó, figura. Aí eu falei assim, não, tô precisando parar. Daí, você sabe que uma das viagens mais lindas que eu já fiz na minha vida foi pra África do Sul, que foi um safari que a gente fez, na época que eu nem tinha filhos ainda, eu e meu marido, em 2009, muito tempo atrás. Acho que eu fui inspirada por uma viagem de diretoras tops. Eu vi que tem umas consultoras e diretoras nacionais da Mary Kay vendo a gente aqui, que acho que vai lembrar dessa viagem que a Mary Kay fez para a África do Sul. Acho que eu fiquei super inspirada e um ano depois eu resolvi viajar. Ai, que delícia! Deve ser incrível. Não, eu fiquei super inspirada. E aí eu falei, não, eu quero fazer essa viagem. Óbvio que não é como a Mary Kay faz viagens, né, gente? Não, é outro budget. É outro budget. Mas enfim. E aí eu achei o máximo aquela natureza, aquela coisa toda. E eu senti de uns tempos pra cá, não sei se é porque a gente fica muito grudado nessas telas, assim, uma necessidade de me reconectar com a natureza muito forte. E aí eu falei assim, tô precisando de natureza, eu tô precisando de folha, de água, de elementos naturais, assim, sabe? Eu tô precisando disso, eu não quero mais ver um eletrônico na minha frente. E aí falei que meu marido topou. Falei que meu marido topou. Tipo, eu sentia que era necessidade de prescrição médica, assim, sabe? Sim. Tão forte que era. E aí eu falei que meu marido, ele super topou, e aí a gente resolveu fazer uma aventura na Amazônia. Ai, que delícia. Ele... Eu só tô vendo as fotos, mas assim, não dá para imaginar como é. Gente, como é que eu levei 43 anos para conhecer a Amazônia? Alguém me explica isso? Não tem explicação um negócio desse.
Então, assim, foi uma experiência maravilhosa. Manaus é lindo. Eu comi super bem. Fui em cada lugar maravilhoso. E aí, na Amazônia mesmo, a gente se enfiou no meio da É. Amazônia. Não Nossa. tinha sinal não tinha sinal de celular. O celular, eu passei a usar celular como câmera e lanterna. Só. Entendi. Não adiantava. Não entrava WhatsApp, não entrava nada. E era exatamente o que eu precisava. Era me desconectar completamente daquela dá um tempinho para minha cabeça mesmo, sabe? Daquela loucura de tela e Sim. mil pessoas ao Não, mesmo e tempo. você acaba ficando um multitask que nem funciona mais, né? Então, E aí eu voltei tão encantada, assim, a gente com as crianças e cheio de simbolismo, sabe? Também, porque que a gente foi com gostoso. as crianças, aí a gente plantou uma árvore, um pé de andiroba na Amazônia, e aí a gente estava lá plantando, e a minha filha tinha acabado de ler um livro que falava que se você coloca a mão na terra, você consegue escutar o coração da natureza, porque você Que vai lindo. ter o coração, coisa mais linda. E aí a gente plantou essa árvore e tal, e eu fazendo questão de falar para ela, falei, filha, a gente vai começar uma aventura nova, assim, Deus sabe aonde a gente vai parar no mundo a partir de agora, mas eu queria que você soubesse que as nossas raízes estão sempre aqui, sempre estarão aqui. Nossa, que lindo, Xan. E aí, e assim, então foi uma viagem muito cheia de simbolismos, assim, para mim, muito forte, uma sensação muito forte de falar assim, puxa, como a gente é privilegiado de estar com as fronteiras fechadas e aqui no Brasil, porque quantas pessoas não amariam se desconectar e poder se conectar na Amazônia? Exato. A gente tem ela no quintal, literalmente, e a gente tem esse privilégio. Então foi muito rico. E aí também o encontro das águas, né? Que coisa linda que é ver aquele encontro das águas. E também, assim, falando para minha filha, eu fiquei tão animada que eu depois escrevi um texto para eles e resolvi um projeto de final de semana que eu vou fazer um álbum de foto real. Álbum de foto Que mesmo. Cada delícia. antigas. Tudo bem que vai ser impresso as fotos no álbum, mas vou deixar um álbum de recordação para ele com todos esses simbolismos dessa viagem que para mim foram super importantes. E aí o encontro da água, aquela coisa linda de você perceber que uma relação, quando ela é rica, ela respeita a individualidade de cada um, né? Então, o Rio Negro mais quente, o outro mais frio, um mais ácido, o outro mais alcalino, mas que eles conseguem correr juntos, né? Respeitando as suas diferenças, até que eles se juntam e desagam em algo maior que vira o Amazonas. Então, para mim, eu achei assim, e poder compartilhar isso com os meus filhos na viagem, enfim, foi muito mágico, foi muito especial para mim. Muito Porque isso não tem preço, né? Não tem. E aí eu fiz questão de escrever, então no avião voltando para cá, eu escrevi essas lembranças, assim, e vou Que colocar lindo. no formato desse álbum e depois vou deixar para eles de lembrança. Você vai fazer aquele tipo um livro com fotos. Que lindo. Depois eu mostro para você Eu quero as ver, fotos com como ficou. certeza. Eu me apaixonei por essa ideia. E olha que louco, né? Essa vontade de voltar para a natureza, para o sol que era natural, nada tecnológico, me deu essa vontade de voltar para fazer algo manual. Eu quero fazer um álbum de foto, eu quero construir, eu quero escrever, eu quero deixar essa lembrança para os meus filhos, que foi tão É real. como um resgate mesmo, né? Exato. E aí essa vontade de fazer algo com as mãos, assim, me veio muito forte também. E aí resolvi deixar isso para eles e acho que vai ser... Que lindo. E aí Pois eu quero ver. renovada, voltei feliz da vida, voltei Com renovada. certeza. Olha como é importante você ouvir o seu corpo, sabe? Olha como é importante você ouvir sua mente, olha como é importante você respeitar o seu tempo. Gente, nada aconteceu em uma semana que não poderia esperar, assim, tá tudo bem, tá tudo ótimo, mas eu lembro, assim, de sofrer muito, uma ansiedade absurda que não cabia em mim, de tipo, ai meu Deus, mas como é que eu tô no processo agora e eu vou pedir férias? Imagina que eu vou conseguir. A gente se sabota, né? A gente se sabota ali super o tempo todo. E aí eu lembro que eu tava super ansiosa, assim, tão ansiosa que eu comecei a investigar um monte de coisa, né? Falei assim, eu tô precisando voltar a fazer terapia, tô muito ansiosa, tô me cobrando muito e tal. E aí uma das coisas que eu fiz, que eu tentei várias coisas, mas uma das coisas que eu fiz foi fazer meu mapa. E olha que interessante que ela falou pra mim, esse negócio de você... Seu mapa astral? Meu mapa astral. Que legal, não, eu acho Eu o nunca tinha máximo. feito. Eu adoro, Gente, adoro. achei o máximo. Foi uma experiência incrível. Eu nunca tinha Porque feito. se você nunca fez, você faz, você fala, olha, sou eu. Não é? Gente, foi impressionante. E ela falou isso tudo, assim, do tipo... Aí eu lembro que um dos exemplos que eu dei, falei assim, olha, estou vivendo, talvez, o maior desafio da minha vida. Porque eu assumi
de 30 pessoas que tá a 8.000 quilômetros de distância de mim. E, ai, meu Deus, e já se passaram um tempo e eu sinto que eu ainda tô mostrando pra que eu vim, sabe assim? Aí ela virou, um dos áudios que ela mandou, ela falou assim, olha, você tá o quê nessa nova posição? 1 ano e meio, 2? Olha, ninguém vai achar que com 1 ano e meio, 2, você tem que entregar alguma coisa. Aí eu, não, tem 4 meses. É. Você vê como é que é assim, a loucura da nossa cabeça, sabe? De achar que tem que ser agora, tem que fazer agora, tem que mostrar agora, tem que ser agora. E você não dá o tempo de você sentir. E eu preciso Você respeitar. precisa conhecer as pessoas, entender o que você vai fazer, porque o seu escopo mudou completamente. Mas eu sei como é. A gente se cobra. A gente se cobra, né? E assim, o escopo mudou completamente. E eu sou uma pessoa que eu preciso respeitar as relações que eu crio com as pessoas. Eu não sei se é diferente. Então, eu estou usando esse tempo muito para criar essas relações, para ouvir mais do que falar, para entender, sabe, quais são a perspectiva de cada um nos desafios que a gente tem. A Então, Dani tá brincando aqui, porque teve um dia que a gente foi para um bar, e aí eles começaram a falar de mapa astral zoando, né? Quem não acredita nisso e tal. E aí eu peguei o Personari, que é um aplicativo. Aí você tem uma amostra grátis. Aí eu fui mostrando o meu, do meu marido, da Dani, aí todo mundo, nossa, sou eu. Eu falei, viu? Aí o meu eu fiz mesmo, e é incrível. Assim, quando você desenvolve o negócio da Lua, do Sol, dos planetas, e você testa e fala assim, olha, tem oportunidades. É incrível, eu acho, né? Enfim. É muito legal. Não, gente, é assim, a ideia toda né, eu senti também uma necessidade muito grande de meditar. Então, de um modo geral, essa necessidade de você entender a natureza, o universo, Exatamente. você se conectar com essa energia, sabe, divina mesmo. Então, meditar foi algo que eu nunca dei muita bola e que agora, mais do que nunca, eu não consigo viver sem, assim. Por mais que seja um pouquinho, por mais que não seja perfeito, por mais que seja guiado, mas é uma coisa que eu preciso fazer para me sentir bem. Eu preciso para acalmar de fato a mente quando eu me conecto com mim mesma. E aí eu sei que tudo que eu tô sentindo vai passar, sabe assim? Então, eu acho que o mais das importante é isso. A gente saber o que é bom pra gente. Também não falar, eu tenho que fazer um pão. Eu nem sei se eu quero, mas a gente se impõe coisas. Aí quando você descobre o seu balanço, onde que você pode ser feliz, isso pelo menos é para isso que a gente chegou até aqui, né? Saber o que a gente quer. Então, saber se ouvir, saber entender os recados que o seu corpo está dando, saber entender, respeitar. Não tem problema nenhum esperar um pouquinho mais para você fazer os seus rituais. Exatamente. E aí sim começar bem o seu dia, sabe? Cuidando da sua cabeça, das pessoas que estão ao teu redor. Você brincou de pão, achei muito engraçado. Meu irmão começou um podcast na pandemia e ele mora no Japão, né? E aí ele mora em Tóquio, ele trabalha na Embaixada do Brasil lá. Uau. E aí ele brincou e é verdade, foi uma pandemia, né? Porque tá faltando farinha no Japão. De tanto que as pessoas, juro, estão fazendo pão em casa, assim. E aí, não, no começo da quarentena, eu não conseguia achar farinha, porque eu fui fazer um bolo, que não deu certo, mas também não achava farinha. Falei, gente... Ele falou, foi uma pandemia. Pandemia, exatamente. Pandemia total. E aí eu fui zero para esse esquema. Eu fui zero para esse esquema. Aqui em casa, assim, jantar virou cachorro quente uma vez por semana, pizza na outra. Entendi. E aí no começo eu falei assim, meu Deus, meus filhos, o que eu estou alimentando eles? Eu falei, gente, eles vão ficar bem, eles estão alimentados, não precisa se preocupar, tá tudo certo, entendeu? Tem fruta também, mas tem uma vez por semana pizza, uma vez por semana cachorro quente, tá tudo certo. Porque senão não dá, né? Não dá. Não dá. Tem dia que não dá. E aí você junta mais uma cobrança, aí não dá certo mesmo, né? Mas... falando disso, do que te faz ser apaixonada, né? Pelo que você faz, porque você está bastante tempo, atuou bastante tempo com uma determinada área, né? E agora você está mudando, mas assim, desde sempre, a gente conversou muito sobre isso, eu admiro essa sua paixão de se acordar. Claro que deve ter dias que você acorda e fala, hoje eu não quero, mas o que te move? O que é essa energia toda? O que faz você querer... E principalmente agora, a essa altura, eu digo que essa altura, porque assim, você podia ter continuado, você tinha um time, você estava bem, estava ali, mas você falou, não, vou mudar. E daí você está aí toda renovada. Então, o que é esse gás?
Olha, Eli, eu acho que assim, a curiosidade sempre foi algo que eu sempre tive muito forte, assim. Eu sempre que eu me vi crescendo, é engraçado isso quando a gente fala de carreira, sempre que eu me vi crescendo, eu me vi sendo muito curiosa por uma determinada função e querendo entender o que eu precisava para fazer naquela função antes de fato, assumir ela, né? Então, por exemplo, eu achava o máximo, nossa, eu acho o máximo quem constrói o calendário de lançamentos da Mary Kay. Puxa, um dia eu quero fazer isso. Deixa eu descobrir quem é que faz isso, o que eu preciso saber para fazer, para saber fazer isso. E aí, quando você naturalmente já Sim. naturalmente você. Gente, eu vi que entrou a Rosana, entrou Ah, a Rosana entrou. minha irmã, entrou meu irmão, tá uma galera. Tem, ó, vários peixotos entraram aí. Vários peixotos, né? E aí, meu cunhado, todo mundo aí, oi família, tudo bom? Carlinha Teles, que linda. E aí, eu sempre fui muito curiosa. E aí, de uns tempos pra cá, assim, óbvio que o negócio no Brasil é extremamente dinâmico. Você sabe que a gente nunca fica entediado, porque Não. cada hora é um desafio novo que a gente tem, então não tem como. Mas eu sentia, ao mesmo tempo, uma necessidade muito grande, uma curiosidade de entender outros mercados. Sempre tive. Então, eu achei que no momento, assim, puxa, talvez eu esteja pronta para um regional, porque eu já gostava de participar das estratégias dos outros países, sabe? Eu já Uhum. gostava de entender os planos, quais que eram as estratégias, a experiência de ver o mercado no Peru abrir. Eu lembro de participar de algumas daquelas discussões, sempre foi uma coisa que me atraía muito. E aí acabou acontecendo até maior do que regional, que foi global. E aí Uau. essa visão, você mudar a sua perspectiva, seu ponto de vista, eu entendo muito mais do negócio hoje do que eu entendia antes. Então, essa vontade, essa curiosidade de querer enxergar o outro lado, de querer enxergar a organização por diversos ângulos, eu acho que é o que me move, é o que me dá paixão. E entender que essa oportunidade e essa empresa é tão incrível, gente, ela é tão igual, apesar da minha ONU, da minha pequena ONU, como eu falei lá, que eu tô uma hora falando na China, uma hora falando na Europa. As consultoras, as histórias são as mesmas. As mulheres estão conectadas no mundo inteiro, assim, por uma oportunidade que é simplesmente incrível. E eu brinco que eu acho que esse mundo inteiro, né, que todo mundo meio que ficou no mesmo nível para que organizações como a nossa, assim, que tem essa visão do ser humano um pouco diferente, a visão do negócio um pouco diferente, que entende que os valores são outros, enfim, são empresas que precisam mostrar como é que sabe? Como é que as coisas têm que Com ser feitas. certeza. E quando você vê isso no mundo inteiro, é muito legal. Então, uma coisa que eu, durante toda a minha vida, os 16 anos da Mary Kay, eu participei, que foi a construção dos business plans. Esse ano, pela primeira vez, eu não participei. Então, foi legal sentar os business plans. Para quem não sabe, é quando você senta e você desenha uma estratégia de plano de ação para o próximo ano, né? Ah, e daí E aí, você estava de espectadora. Ai, que beleza. gente, foi uma experiência incrível, porque tendo construído tantos ao longo dos últimos anos, poder enxergar, poder receber, sabe, ao invés de contribuir, foi uma experiência muito legal. Acho que me deu uma outra visão do negócio, me deu uma outra visão e me deixou mais apaixonada ainda por querer aprender mais. Me mostrou que eu sabia muito pouco, na verdade, que tem muito mais ainda que eu posso Isso aprender. que eu ia falar. Na verdade, é um aprendizado e a gente vê que a gente sabe. A gente às vezes acha que sabe muito e quando a gente vê um pouco mais, a gente fala assim: nossa, tem muito mais, né? Então a gente também não se satisfazer com o que está aqui, né? Eu acho que é isso que você sempre falou para mim, assim, não olha só para cá, olha para o todo, né? Isso que eu acho que é É incrível. muito legal. Então, essa curiosidade de querer entender como é que são as coisas no resto do mundo, acho que é o que mais me move, assim. A Raquel tá aí também, acabou de entrar. Saudades da galera aí. E Tchan, qual que foi? Eu tenho assim dois que eu gosto de perguntar, ainda mais quando você está há tanto tempo numa empresa e passou por tantas mudanças, né? Quais foram? Você pode até nomear um ou dois, mas momentos assim mais marcantes, tanto, ou seja, coisas assim awkward, você fala assim, nossa, isso aqui foi maior fora, ou algo assim que você nunca mais vai esquecer. Tirando essa mudança toda que está passando, né? Mas nessa experiência toda que você teve aí junto com o Brasil.
Olha, tem uma experiência que eu gosto de contar que eu acho que eu amo. E aí eu cheguei contando pro meu time lá nos Estados Unidos também que aconteceu comigo, que foi uma experiência, no mínimo, inusitada. Sabe que eu amo o seminário, né? Amo de paixão o Sim. seminário. É uma energia indescritível. Não importa se é virtual, não importa se é presencial, eu amo. E aí, muitas histórias aconteceram no seminário que me marcaram muito. Mas teve uma em especial que eu passei, acho que praticamente a noite das cerimônias no banheiro. Eu Eu não tava. estava com dor de barriga. O que aconteceu foi que o vestido de uma Miss Go Give, que não era Miss Go Give, uma das Uma consultoras das estava concorrentes. nomeada Miss Go Give. Aham. Na hora que ela já estava para subir no palco, o vestido dela rasgou. E aí vieram me falar, e aí eu corri. A primeira coisa que eu pensei foi correr. Olhei para ela, falei, nossa, a gente é praticamente do mesmo tamanho. Peguei ela pela mão sem falar nada, levei ela pro banheiro. E eu falei assim, tira seu vestido, me dá seu vestido que eu te dou o meu. E aí eu lembro que o vestido dela era cheio de brilho, assim, sabe? Claramente ela tinha investido no vestido. E Ai. ela olhou aquele meu vestido, que era cinza, branco e preto, e ela olhou para ele assim e falou assim, Bom, mas melhor do que eu, né? eu falei, não importa, o importante é você subir no palco. Imagina que você não vai ser reconhecida no palco. Não deu outra, a gente conseguiu trocar o vestido. Eu fiquei com o vestido dela rasgado, trancada no banheiro, e ela foi pro palco, subiu e conseguiu ser reconhecida e tal. Com o Eu meu vestido. lembro do vestido. Você lembra? E aí demorou para ela descer, candidatas, isso. Demorou para ela descer. E aí eu lembro que eu fiquei um tempão no banheiro, eu tava sozinha, sem celular, sem nada. Porque na hora que falou assim, a gente precisa de você, tem uma emergência aqui, eu larguei tudo e só fui com ela. Eu falei, gente, será que vão lembrar que eu tô aqui no banheiro? Nessa hora você tem que ter o rádio, né? Não, eu tava sem rádio. Assim, Sim. será que vão lembrar que eu tô aqui no banheiro? Porque o vestido dela tava rasgado, eu não podia nem sair de dentro do banheiro. Inusitado. Inusitado. E aí depois eu lembro que a gente correu atrás de uma... Pra gente conseguir ir embora, sair daquela situação, ela voltou super agradecida, uma fofa. A gente trocou de novo de roupa, mas pra ela poder sair, eu lembro que a gente saiu correndo atrás de linha, agulha, e a gente ficou lá costurando o vestido no corpo dela pra ela conseguir sair de dentro do banheiro. Então foi uma experiência assim que eu lembro com o maior carinho. E que sorte que era do mesmo tamanho que o vestido deu e entrou nela. Imagina, né? Esses brilhos, ela E conseguiu elas lá têm um amor por tudo aquilo que elas vão, a roupa. E elas antes, quando... Eu lembro que tinha um crachá que era grandão, e elas não queriam sair com crachá, então eu tinha que enfiar atrás nas costas, abrir o zíper, fechar o zíper. E falo, pronto, vai, você tá linda. E ela, ai, não consigo me mexer, era muito engraçado. É demais, né, Alice? Você ficou muito naquelas filas, né? Muito Fiquei, tempo, por isso que eu sabia dos bastidores. Eu acho não, eu tenho certeza que essa vai ser uma das coisas que eu mais vou sentir falta. Então, se tem consultora ouvindo aqui agora, vocês façam o favor de falar comigo, de mandar mensagem, se conectar comigo. É uma das coisas que eu vou morrer de saudade, porque, querendo ou não, a gente fica um pouco mais distante desse universo todo, né? Mas, assim, eu tô amando interagir com essas pessoas novas, de entender um pouquinho mais dos outros mercados. Estou adorando esse desafio. Estou adorando conhecer mais de uma empresa e de uma realidade que eu já amo. Então. Porque não é a mesma, né? Você pega a China versus México versus a Europa, que tem mercados menores, mas todos com as suas, né? Cada um com sua característica. Eu me lembro da gente falando do carro da Espanha, quando teve um ano que era um Mini Cooper, que a gente falou assim, eu quero ir para lá. E você falou assim, a gente pode ir, mas o mercado é menor. Vai ser mais difícil. Menor, exatamente. Agora eu posso contar aqui, ó, para todo mundo que tá no universo da Mary Kay, gente, a gente tá bombando no mundo inteiro. Tá indo super bem no mundo inteiro. Assim, todos os países, tá todo mundo indo super bem. Até países que demoraram bastante, sabe? Que sempre foram países assim, mais tímidos, enfim. Estão indo super bem. A Inglaterra está indo super bem. Olha que legal. Todos os países da América Latina estão indo super bem. O Brasil está indo super bem. Fiquei sabendo. O México, Estados Unidos, está todo mundo indo super bem, que é legal, né? Fica todo mundo numa energia bem gostosa. Que bom. E você, assim, eu sei que você teve muitos aprendizados, pessoas, mas a gente está com 15 minutos aqui, né? Então eu queria que você falasse dessas,
assim, dos aprendizados e das pessoas que te inspiram, te inspiraram? Pode ser Mary Kay, família, pode ser a Constância Pascolar. Mas assim, o que que são pessoas, ou mesmo com quem você trabalhou, que te inspira e que te faz assim sempre buscar essas coisas novas que você falou hoje? Olha, Eli, eu acho que eu sou muito uma pessoa muito. Eu amo as minhas raízes, assim, né? Então, a minha família é uma enorme referência para mim. Tipo, eu tenho mulheres muito fortes na minha família que são e sempre serão referências muito fortes para mim. Então, exemplos da minha avó que eu gosto sempre de citar. Aliás, a ideia de eu fazer esse álbum. Para as crianças e deixar de recordação dessa aventura na Amazônia, veio muito de um álbum de um livro de receitas que a minha avó deixou. Ai, que Ela legal. era viva, super bem, graças a Deus, mas ela escreveu um livro com todas as receitas da família, mas assim, acabou virando uma coletânea tão linda de momentos da família, da nossa história como família, que é, assim, muito especial para mim. Então, você imagina que ela botou lá não só a receita do bolo, mas ela colocou, Sim. por exemplo, este é o bolo que você mais gostava que eu fizesse no seu Ai, aniversário. gente. Então, conta para mim alguma coisa que você lembra de algum aniversário que tinha esse bolo. Então, todos nós da família temos aspas no livro com lembrança de alguma daquelas comidas ou de algum Ai, que daqueles legal. família. E eu falei que a minha família é bem grande, né? Então, Então, imagina o tamanho do livro. Então, outra coisa muito linda que ela tem no final é que ela tem todos os cardápios de todas as reuniões de família. Olha, isso é uma ideia super legal que dá para você fazer ainda, viu, gente? Não importa quando você começa, mas ela tem, assim, todos os cardápios de família, de todas as celebrações que a gente teve em família na vida. Então, ela tem lá Dia das Mães de 1977, Natal de 1968, sabe? E ela foi Que guardando. maravilhoso. Então, no final, tem lá o cardápio de cada ano. E aí você percebe como ao longo dos anos as coisas foram melhorando, porque a minha família veio de uma origem super humilde. Minha avó ficou viúva muito cedo, Uhum. com 8 filhos para criar, assim, e ela Ah, se virou nos 30 para que todo mundo tivesse uma educação, que todo mundo terminasse a universidade. E quando meu tio mais novo terminou a universidade, ela fez supletivo do primeiro grau, do segundo grau, fez cursinho, que prestou legal. vestibulares e se formou em direito. Depois dos 8 filhos já formados, Uau! o sonho dela, ela deixou lá guardadinho e quando ela teve a oportunidade, ela foi lá e realizou esse sonho. Então, eu carrego isso muito forte em mim. Claro. Minha mãe também, outra mulher muito forte, que sempre foi um exemplo muito grande para mim. Não só de sucesso na carreira, mas a minha mãe tem uma coisa que ela consegue ter um controle muito grande diante de uma situação de extrema pressão, que é uma coisa que eu admiro, que eu acho que eu não tenho, falta em mim, sabe? Então, eu comecei falando dessa relação de família muito próxima, isso para mim é uma coisa que para mim é fundamental. Então, essas mulheres tiveram um papel muito importante na minha vida, assim, na minha formação, de quem eu sou. E aí, não à toa, eu venho trabalhar numa empresa de mulheres, Eu onde eu queria conheço falar. milhões de mulheres que são extremamente inspiradoras, que têm os mais diversos caminhos de vida, né? Que acabam indo parar lá e que a gente aprende a amar e conhecer e admirar. E eu acho que, de novo, casa muito com essa minha, com essas minhas raízes, assim, dessas mulheres que eu admiro. Então, para mim, foi perfeito. Então, ter isso hoje como a minha profissão, com o que eu faço, é E eu lindo. tenho certeza que você é um modelo para sua filha. Tenho certeza absoluta. A Porque Luana, diante de tudo isso, a Luana é uma figura, assim, tomara que eu consiga ser um décimo do que minha mãe foi e é para mim, né? E minha avó também na minha com vida. certeza. Porque a Ela é gente uma ter figura. como modelos as nossas mães e nossas avós. Eu não conheci muito minhas avós, né? Mas assim, minha mãe, minhas tias, você poder ter mulheres fortes na sua família, isso é demais, isso te forma, né? Não tem jeito. Mesmo se eu falo para minha mãe, ela tá mais velha, não sei o quê, mas eu fico lembrando de tudo que ela passou e como ela foi até o fim, sem padrões. Também se formou em direito, mas assim, com 19 anos ela começou a fazer. E ela, uma das poucas mulheres na faculdade lá na Universidade de São Francisco, trabalhou,
foi casar bem mais tarde. Eu falei, mãe, você é revolucionária. Ela fala, não, normal. Para ela é normal, né? Ela é normal, né? E nunca Também. exigiu nada de mim assim, ah, você tem que casar, ou você tem que. Ela sempre fala assim, você tem que conseguir fazer o que você quer, estudar sempre foi muito importante. Mas isso que eu acho legal, que a É, gente tem mulheres que nos formam, né? Muito exato. Eu tenho importante. vários exemplos, assim, e eles estão ao nosso redor, sabe? Eu acho que a gente precisa, às vezes, também só da sensibilidade de você saber reconhecer. Eu ouvi uma coisa uma vez de uma pessoa que falou que eu achei lindíssima, que é assim, você só consegue de fato aprender algo do outro se quando você se acerca de uma pessoa, você assume a postura de que você não sabe nada. Então, você imagina que todo mundo que você vai encontrar na sua vida, se você parar para conversar com aquela pessoa e você assumir uma postura de que você não sabe nada, e aquela pessoa tem tudo para te ensinar, é de fato quando você vai conseguir se conectar com aquela pessoa. É quando você se desprende do seu ego, da sua necessidade de querer falar mais do que ouvir, que você se aproxima e você entende o quanto aquela pessoa tem para te enriquecer, o quanto aquela pessoa tem para te ensinar uma coisa que falta em você, o que pode complementar, o que pode te dar uma ideia diferente, uma visão diferente de mundo ou de uma situação. Então, isso me marcou muito. Eu acho que eu levo isso para todo lugar que eu vou, para todas as pessoas novas que eu conheço ou que estão próximas de mim, não importa qual é a relação que eu tenho com ela, sabe? Às vezes uma pessoa que puxou conversa comigo, sei lá, entendeu? E aí eu assumo que eu não sei nada. E quando ela me explica alguma coisa, qualquer que seja o assunto que ela esteja falando, eu busco aprender alguma coisa daquela Eu troca. Então, sei que sempre foi assim entre nós. Eu, exatamente. e eu digo que eu aprendi muito mais, não só sobre marketing, mas a gente conversou já sobre tantos assuntos. Mas isso que você falou, tem uma frase do Adam Grant, que eu não sei se é só dele ou se ele pegou de alguém, mas é um pensador que eu gosto muito, moderno, que ele diz assim, se você é a pessoa mais esperta na sala, você está na sala errada. Ai, que Então lindo. eu acho isso excepcional, porque é exatamente isso, né? Então você Demais. pode saber o que você sabe, mas você sempre tem que estar perto de pessoas com quem você pode aprender. Isso que eu acho que é. Exatamente. Eu E acho isso Chan, a incrível. gente Eu vejo tem. isso nas consultoras. Pode falar. Não, eu acho Continua. isso incrível. E eu enxergo isso nas consultoras, nas diretoras, sabe? Tipo, como você disse que alguém é mais inteligente que outro? Todo mundo tem a mesma chance de chegar lá e todo mundo aprendeu a fazer do seu jeito, fez do seu Exato. jeito, pro seu caminho. E, então, todo mundo é extremamente inteligente. Eu admiro. Eu falei isso pro meu time outro dia. Eu falei assim, às vezes você está numa discussão e fala assim, ai, gente, olha, não vamos fazer assim, não, a gente pode confundir as consultoras ou elas não vão entender. Eu falei, gente, olha, eu estou ainda em 17 anos de empresa para encontrar uma consultora que não seja extremamente inteligente, uma mulher que não seja extremamente inteligente que esteja nesse negócio. Então, Não subestimar, né? não subestime, porque eu tô ainda para conhecer, ainda não conheci nenhuma. E Chan, a Fabi Bottini está perguntando se vai estar gravado. Sim, vai estar, porque ela falou que quer muito assistir, que ela está em aula. Você falou do seu destino, de que você viajou muito, dos lugares que você foi a África do Sul. Tem algum outro lugar que é do coração? Acho que essa viagem que você fez foi, né? Não, essa viagem foi incrível, assim, pela conexão. Eu não sei explicar, mas assim, a África é uma coisa que, assim, é uma relação, parece que você tá, não sei, é uma relação meio divina, meio bíblica, assim, sabe? Você tá num lugar, assim, eu não sei explicar a energia do lugar, é muito forte, assim. Cada vez que eu lembro, é um lugar que eu tenho vontade de voltar pra lá. Eu sou louca pra levar minha família pra lá, assim, falar assim, ai, convencer todo mundo o dia que o mundo voltar ao normal, se a gente não quer viajar em família lá, mas minha mãe detesta bicho, então eu acho que é mais difícil convencer ela. Eli, eu acho que assim, a minha curiosidade, não importa onde eu vá, sabe? A minha curiosidade é tão grande de me deixar surpreender pelos lugares, pelas pessoas, pelas culturas, que cada lugar, cada viagem é um lugar especial. Mas eu acho que o que mais me marcou muito forte assim foi a África. E eu acho que, de novo, sem querer, pelo mesmo motivo, foi a Amazônia. Foi Sim, a mesma sensação de estar diante de uma presença maior e divina, de estar diante daquela exuberância assim de vida diante de você. Foi, de novo, a mesma conexão que eu tive quando eu fui para a África do Sul. Então, eu fiquei, assim, foi uma excelente viagem. Eu voltei e todo mundo sabe aqui que conversou comigo que eu já recomendei para todo mundo que eu conheço essa viagem.
porque vale muito a pena, tá no nosso quintal, é do nosso país, e assim, foi, juro, uma das melhores viagens que eu já fiz. E mesmo com criança, não passamos perrengue com criança. Digo mais, o que mais me perguntam é, não tem mosquito? Não tem, porque estavam me explicando que, tipo, a água do rio, ela tem um pH, uma acidez que não permite que os mosquitos se reproduzam. Proliferem. Uhum. Não tem mosquito Que maravilha. Exato, você vai se divertir lá. Então, acho que essa vontade que eu tenho de encarar o mundo como se eu não conhecesse nada, como se eu tivesse tudo Que legal. Curiosidade que me leva a gostar de cada lugar que eu não importa para onde eu vou, assim, cada lugar é uma nova descoberta que eu sou. Eu sou muito aberta para experimentar várias coisas, sabe? Isso mesmo. Você conseguiu fazer com que eu fugisse total do meu roteiro, né? Mas isso é maravilhoso, porque eu falei, é só um roteiro. Mas assim, tudo que você falou tem muito a ver com as perguntas que eu ia fazer, porque às vezes eu sigo perguntas para ajudar a pessoa, mas você praticamente, assim, essa história da viagem me emocionou, então eu vou guardar aqui no meu coração, muito lindo. Só que eu queria fazer uma pergunta para você final, porque a gente tem aqui 5 minutinhos, que eu até escrevi aqui, porque sempre que a gente trabalhou junto, eu sempre me inspirei pela sua visão das mulheres, né? Eu sei que você fala das consultoras e tal, e você tem um filho pequeno, uma filha, você tem uma relação super saudável com seu marido, com seu pai, né, que saudoso, e você sempre fala muito bem disso, mas você sempre enalteceu o papel da mulher. Então, assim, na sua visão, essa frase, né, the future is female, girl boss, como a gente sempre falou na Mary Kay, you can do it, você acredita nisso e você acha que isso também serve, por exemplo, para o André, né, ou para os meninos, para os homens, para os adolescentes, para eles entenderem qual é o papel da mulher? Com certeza, Eli. Acho que vai de encontro com sempre tudo que eu fui, tudo que eu sempre pensei na vida, como eu fui criada. Por mais que sim, meu pai era extremamente protetor, sabe? Meu pai, eu vou contar uma história só, que quando eu tirei carteira, eu sou mais velha que meu irmão, só 1 ano e 7 meses, né? E aí, quando eu tirei carteira de motorista, eu só podia dirigir o carro dele, do meu pai, porque imagina, eu dirigi o carro do meu pai só até meu irmão tirar a carteira. Depois que meu irmão tirou a carteira, meu pai virou pra mim e falou assim, não, carro do seu irmão. Aí eu falei, mas como assim, pai? Ele falou, não, seu namorado vem te buscar. Aí eu falei, mas eu quero buscar meu namorado. Por que eu não perdi o carro, entendeu? Então, assim, eu mostrava muito pra eles e eu acho que a minha relação com o André é de mostrar como se complementam. Acho que eu vou fechar com a história dos rios, sabe? Como cada um tem um talento e cada um tem uma responsabilidade e um papel no mundo, que eu acho que a grande mudança acontece quando a gente enxerga como a gente é complementar, como a gente tem um para ajudar o outro, não competir com o outro, não que um é superior ao outro ou inferior ao outro, não é isso. É quando a gente entende que os dois têm talentos necessários para a gente levar a humanidade para o próximo passo que ela precisa dar, é que eu acho que de fato a gente evolui. Então, eu tô em casa, eu peço para minha filha tirar o prato dela e arrumar a cama dela, assim como eu peço para o meu filho tirar o prato dele e arrumar a cama dele. Eu chamo a minha filha para arrumar a cozinha comigo, como eu chamo o meu filho para arrumar a cozinha comigo. Tudo bem que quando ele vai dá mais trabalho, né, do que ajuda. Mas não importa, assim, eu acho que você criar um filho que dependa de uma outra pessoa para sobreviver, você tá de certa forma limitando o que ele vai ser na vida, sabe? É muito triste você pensar que alguém precisa se limitar a viver uma relação porque ela depende daquela pessoa numa relação. Isso pra mim não existe, sabe? Isso pra mim não existe. Não é como as coisas eram na minha casa. Eu lembro que, assim, o dinheiro que entrava do meu pai juntava com o dinheiro que entrava da minha mãe e botava tudo no bolo e era tudo dividido, sabe? Para a família toda. Então, eu cresci com esses valores e é o que eu passo. E assim, meu marido pensa igual a mim. Eu acho que a gente não estaria casado e não teria uma relação legal. Obviamente, se ele não pensasse como eu penso, né? Que bom. Xan, então, complementamos. Isso aí. Como o encontro dos rios. Muito lindo. Eu queria agradecer. Estamos acabando o tempo. Foi maravilhoso. Obrigada. Eu te agradeço. Eu tô com muita saudade de você. Quando acabar isso aí, antes de você ir para Dallas, ou eu vou lá, a gente tomar vinho. Tá bom? Adorei, tava morrendo de Adorei. saudade do nosso bate-papo. Obrigada. Um beijo. Obrigada a você, um beijo. Tchau, tchau.
Tchau.